pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria, e o nome que o homem disse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Queridos, voltando aonde nós começamos, observe que o texto bíblico diz: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando a Bíblia está dizendo a criação dos céus e da terra, Deus não estava falando desse céu cosmos que nós vimos, esse céu ilusório que nós enxergamos pela cor azul, cinza, branco. Não, Deus não estava falando de algo físico, Ele estava falando das regiões celestiais. Ele estava falando do lugar onde os anjos habitavam. Ele estava falando da sua morada e de todo o seu reino que ele constituiu. Quando a Bíblia diz: e também ele fez a terra, os céus e a terra. Quando Deus criou a terra,
Ele criou exatamente o que nós enxergamos, o que nós vimos. Mas essa terra, muito antes, já havia sido feita. Mas Satanás, quando foi lançado do céu para a terra pelo arcanjo Miguel, ele destruiu tudo. E a terra, como eu falei terça-feira, ficou sem forma e vazia, sem ser vivente, não havia luz, havia trevas, sobre todo o abismo havia escuridão, e o Espírito só pairava sobre a face da terra. Então Deus precisou restaurar todas as coisas. E Deus então restaurou todas as coisas. Mas agora, quando Deus restaura a terra, quando Ele restaura todas as coisas neste mundo em que nós vivemos, Ele agora tem a ideia de plantar. Diz a Bíblia, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim. Então, se Ele tinha plantado, Ele plantou quando Ele fez a terra. Em meio a tudo que existia, Deus plantou um jardim. E aquele jardim era um lugar fechado. Não imagine que toda a terra era um jardim, não. A terra poderia haver ainda abismo, poderia haver vazio, poderia haver deserto, escuridão. Mas quando Deus, Ele faz a terra, Ele planta um jardim. E aquele jardim, Ele planta com a ideia de criar alguém semelhante a Ele, para que enquanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão nos céus, governando os céus, Ele tenha um homem semelhante a Ele, a imagem e a semelhança dEle, que domine sobre a terra. O jardim, na verdade, olha o que diz, e o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. O jardim que Deus plantou era como se fosse um pedaço do céu aqui na terra. Deus queria que Adão e Eva não vivessem em qualquer lugar. Ele plantou um jardim, e aquele jardim era um jardim fechado, era cercado. Deus estava todos os dias, descia, ou seja, todos os dias Deus falava com o homem, de manhã, de tarde, de noite. Todos os dias Deus tinha contato com eles. Então o Éden era um lugar que tinha tudo de bom, e era um pedaço do céu aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que Deus descia todos os dias. Todos os dias Deus descia, amém? Para falar com o homem. Aqui no capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, todo final de tarde Deus começava a passear pelo jardim. E o que é que Deus ia fazer naquele jardim? Como é que Deus se manifestava? Em pessoa, porque se ouvia passos. O homem conseguia contemplar Deus. Por quê? Porque ele tinha pureza, ele não tinha pecado. Então Deus descia naquele lugar. Todos os dias, ao final do dia, Deus ia ter uma conversa com Adão e com Eva. Deus ia perguntar para eles talvez como estavam. Deus ia perguntar para eles se eles estavam felizes, se estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Deus quer todos os dias descer sobre a nossa casa. Deus quer sentar na nossa mesa de manhã. Deus quer sentar na nossa mesa no almoço. Deus quer sentar na nossa mesa na hora do jantar. Deus quer ir para o quarto com você. Deus quer fazer parte do teu convívio. E o que é que acontece? Ouvindo eles os passos do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E Deus criou um jardim. E o que é que Deus disse? E ali colocou o homem que formara. Dentro daquele jardim, por favor, versículo 9. Deus colocou, o Senhor Deus fez nascer então do solo tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Deus colocou lá todo tipo de árvore agradável.
Tudo que o homem precisava tinha dentro do jardim. E no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta é: o homem podia comer da árvore da vida? Sim. Ele não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia. E diz a Bíblia: no Éden nascia um rio. Na casa que Deus plantou para o homem e a mulher, vinha um rio, nascia um rio, que irrigava todo o jardim. Esse rio era um rio que vinha direto do trono de Deus. O Salmo 64, 46, versículo 4, diz a palavra de Deus: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Esse rio nascia, volta lá, irrigava todo o jardim. Deus era que lavrava, Deus era que cuidava, Deus é que mandava a água do trono, e havia vida em todo o jardim. E aquele rio, ele se dividia depois em quatro. O nome desses 4 rios, eles têm um significado. Tudo no Éden tinha um significado. Então o primeiro rio se chamava, qual era o nome do primeiro rio? O primeiro se chamava Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. E Pison, o que quer dizer essa palavra Pison? No hebraico significa fluir, cercar, se mover. O rio Pison, ou seja, esse rio, ele representava aquilo que fluía, vinha do trono de Deus e agora fluía. Para quê? Para produzir coisas para o homem, para produzir riquezas. Ou seja, representava o amor, o cuidado de Deus. E ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Ou seja, esse rio, ele produzia bens e riqueza, alegria. Deus também quer que esse rio cerque e flua dentro da tua casa. Deus também quer que esse rio leve ouro, que esse rio leve prosperidade, que esse rio não deixe faltar nada dentro da tua casa, sobre a tua mesa. E ele percorria, por favor, versículo 12. O ouro daquela terra excelente, lá também existia o bidélio e a pedra de ônix. E diz a palavra de Deus que esse rio, ele representava a graça que flui, o favor de Deus, cuidando do homem, cuidando da mulher. E diz a palavra, versículo 13, e o segundo que percorre toda a terra de Cush. O segundo braço do rio, que se dividia daquele rio de Deus, se dividia em 4. O segundo era Gion. Qual era o nome, irmãos? O segundo se chamava Gion. E o que quer dizer, pastor, essa palavra, ou o sentido original dessa palavra? Gion, Pison no hebraico é Pishon, e a palavra Geon, o que quer dizer? O nome do segundo rio é Geon, e que fala que circunda toda a terra de Cush. Esse rio no original, ele tem um nome, veja só o significado, e o nome dele quer dizer o rio que saía e agora ia até a descendência de Nimrod, a descendência de Cã, neto de Noé, pai de Nimrod. Então esse rio ia para todos esses lados. E o que quer dizer Kabab, que quer dizer voltar-se, cercar, dar a volta, ser mudado de direção, rodear, mudar, transformar. Olha o significado do rio Gion, que quer dizer o quê? Quer dizer cercar, dar a volta, ser mudado de direção, rodear, transformar. Esse rio, o significado dele, do hebraico, era irromper, corrente que arrebenta as margens, que dá a luz. Ele representava uma forte correnteza que arrebenta tudo o que acha pela frente. O que representava a força do poder de Deus dentro do jardim. Era um rio com grandes correntezas.
É quando Deus se manifesta na nossa vida, e Ele se manifesta como um rio tão forte em correnteza, que Ele começa a arrebentar tudo que não presta na nossa vida. Ele começa, quando esse rio entra na nossa casa, toda obra maligna que existe vai sendo destruída, porque existe uma correnteza desse rio. Então, o sentido desse rio quer dizer, em hebraico, genshon, que quer dizer irromper, corrente que arrebenta. Quantos querem que Deus entre com esse rio na tua casa e destrua as obras de feitiçaria, obra de macumbaria, a obra que o diabo está tentando implementar na tua família? Deus entre com o rio dele e comece a arrebentar tudo que não presta. O segundo rio, versículo 14, e diz a palavra de Deus, o nome do terceiro rio era, no hebraico, o terceiro que corre para o lado da leste é o Tigre, mas no hebraico é Shidkel ou Redikel, que quer dizer um passo da raiz, significa avançar, progredir, ir direto, andar, ir em frente, que quer dizer avançar, progredir, ir direto, ir em frente. Diga glória a Jesus. Quando esse rio de Deus, ele passava no jardim, ele queria dizer o que? Redikel, que é tigre no hebraico, ele queria dizer o que? Representava o que? Avanço, progresso, seguir em frente, não olhar para trás. Esse rio, ele tinha um curso aberto, ele abria caminhos, ele fazia com que tudo que tivesse na frente se abrisse, e ele ia abrindo o caminho para o lado leste. Diga glória a Deus. Quantos querem ir em frente aí? Quantos querem progredir na sua família, progredir na sua casa, progredir? Então permita que o rio de Deus entre na tua casa e ele se torne Gion, que ele se torne Pison, que ele se torne o Redikel ou o Tigre, que ele comece a fazer a obra necessária dentro da tua casa. E o quarto rio que fluía, significa o que, pastor? O terceiro Redikel, que quer dizer avançar, progredir, ir em frente, ir direto. E o quarto rio, no hebraico, quer dizer Parat. No dicionário Strong da Bíblia, Parat. Essa palavra Eufrates é em grego, e Parat é o nome desse rio em hebraico. E no hebraico, ou na língua hebraica em que foi descrito, significa rio que é bom e abundante. Rio que é bom e abundante. Esse rio, ele fazia com que as riquezas, com que coisas poderosas de Deus acontecesse. Deus trazia progresso, Deus trazia êxito, Deus trazia abundância em todos os aspectos para a vida do homem. É um rio fértil, é um rio frutífero, é um rio que produz. Quantos querem? Pastor, na minha casa, pastor, é uma esterilidade, tudo que a gente faz não dá certo, e parece que a terra é árida, seca. Então peça que o rio de Deus entre na sua casa, peça que este rio, que é o nome, o contexto que quer dizer frutífero, entre na tua casa, produza coisas boas, traga progresso à sua vida. Você está percebendo que tudo tinha um sentido? Tudo tinha um significado? O homem tinha tudo dentro daquele lugar fechado. Agora, pastor, o que significa um jardim fechado? Lá no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, o noivo, que é aqui a tipologia de Jesus, está dizendo para a noiva. E ele está dizendo: você é um jardim fechado. Você é um jardim, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Um jardim fechado é um jardim que tem limites. Um jardim fechado é um jardim protegido. Um jardim fechado significa que é um jardim particular. Você é um jardim particular de Deus. A tua casa é um jardim particular de Deus. A tua família é um jardim fechado, particular, que pertence a Deus. Pertence a Deus.
Quando Deus estabelece, volta lá, aqueles rios, aquele jardim fechado que Deus criou para a família, que Deus estabeleceu para a família. Diz a palavra de Deus: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Vamos lá. Os homens que estão aqui, se Deus plantou um jardim, e esse jardim, no meio de um mundo caótico, Ele fez um lugar particular. E Ele disse para o homem: aqui é a sua casa. Esse lugar é o ponto de ligação entre o céu e a terra, entre a terra e o único lugar que Deus descia era no Éden. E quem andava por todo o resto da terra? Satanás. Quando diz o livro de Jó, no capítulo 2, que pergunto: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: eu venho de passear pela terra. Enquanto Deus descia, o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Deus só descia em um lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo jaz o maligno. Você for pelas encruzilhadas, pelas esquinas, pelos pontos de boate, de festa, o mundo jaz o maligno. O diabo está lá, matando, destruindo, fazendo o que ele bem entende, destruindo famílias. Mas tem um lugar que Deus desce, é aonde uma casa permite que ele desça. Deus não anda passeando por Marituba, Deus não anda passeando pelas ruas, Deus não fica perambulando, Deus não fica por aí andando sem ter o que fazer. Não, quem faz isso é Satanás. Deus, ele está na porta da tua casa batendo e dizendo: se você ouvir minha voz e convidar-me para entrar, eu entro, vou participar da tua vida contigo. Deus quer entrar na tua casa. Deus não descia em outro lugar. Deus só descia aonde? Deus só descia aonde? Aonde? Somente no Éden. Era só lá que Deus descia, porque lá existia pessoas que ele se importava. E diz a palavra, voltando, que Deus deu a ordem para o homem: cuide e cultive. Irmãos, a cultura do céu é cuidar e cultivar. A cultura do céu é cuidar, porque sem cuidado não existe cultivo. Jesus se manifestou para restaurar todas as coisas, para trazer de volta a ideia original de Deus, o jardim de Deus. Deus quer que esteja na sua casa.